Falou na família real britânica, não tem como não falar em polêmica, nem quando eles querem ter bom coração e fazer a caridade, que é de fato uma atitude que a maioria deles acaba se envolvendo. Quando se fala no fundo do rei Charles III, a lista de polêmicas é bem longa e tem um pouco de tudo também. Tem doador bilionário pagando em dinheiro, suspeito, casos de racismo, demissão por roubo e por aí vai. Para quem não se lembra também ou não conhece, o famoso The Prince's Trust, ou Fundo do Príncipe, em tradução livre, é uma instituição de caridade fundada por Carluxo lá em 1976. O objetivo dessa instituição é ajudar jovens vulneráveis a buscar um futuro melhor por meio de estudo, trabalho e outros tipos também de qualificação. As pessoas que são atendidas são obviamente britânicos e residentes em outros países da Commonwealth. Eu vou tentar resumir e explicar também tudo que já aconteceu aí nessa instituição de babado, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Me siga também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada e é de graça. Em 2002, veio a público uma história de assédio que ganhou as manchetes do Reino Unido. Uma funcionária chamada Dee Narga foi quem fez essa acusação aí. Ela entrou na fundação em 98 e trabalhou como diretora voluntária no condado de West Midlands, na Inglaterra, até o ano de 2002. Em uma entrevista à BBC, a Dee disse que um dos executivos, chamado John Greenshaw, deu um tapa na bunda dela, em pleno escritório lá em 2001. Abre aspas, em um dos intervalos eu saí da sala para pegar um arzinho e esticar minhas pernas. Ouvi a voz do Sr. Greenshaw logo atrás de mim, tivemos uma pequena conversa sobre a utilidade de um workshop e falamos sobre a falta de utilidade de algumas pessoas. Comecei a me afastar e senti minhas partes de trás receberem um tapa. Imediatamente olhei nos olhos dele, fiquei tão chocada que não consegui reprimi-lo e saí andando. Fecha aspas. Quando ela foi contar para os chefes sobre o ocorrido, eles ignoraram essa situação aí. A mulher levou a instituição para a justiça por assédio sexual e acabou fazendo também um acordo com os advogados da fundação. Um cala-boca milionário. Ainda em 2002, a fundação teve um outro problema interno também. Conforme foi noticiado pelo jornal Western Mail, uma funcionária que já tinha 10 anos de casa e estava na função de gerente de escritório foi pega num esquema fraudulentíssimo. A Patricia Frith, ela teria criado um esquema que funcionou por 2 anos e teria feito com que ele desviasse 59 mil libras, algo como 370 mil reais, para fins pessoais. Ela usava contas que mudavam para poder esconder as informações. Ainda segundo a matéria, a Patricia tinha um salário de 20 mil libras por ano e levava um bom estilo de vida, já que o marido recebia cerca de 40 mil libras. E isso, lembrando que isso é lá em 2000 e comecinho, Só que o casamento dela acabou, e aí essa foi a motivação para ela começar a desviar dinheiro. A mulher foi presa e passou 10 meses no xadrez. Um dos diretores da instituição até chegou a explicar que eles conseguiram pedir o dinheiro de volta, e que eles precisaram tomar novas medidas de segurança para poder evitar novas fraudes. Uma delas seria as auditorias internas e externas também, para poder detectar qualquer incidente ainda no começo. Imagens da Patricia nunca foram divulgadas. Em 2003, apenas um ano depois do caso da Dee Narga, a fundação voltou aos holofotes da imprensa com o ex-jogador de futebol Darren Beckford. O Darren, ele é britânico e é um homem negro. E aí ele foi contratado pela fundação para poder trabalhar justamente com jovens de diversidade étnica e os desafios também específicos desse grupo de pessoas. E segundo o jornal Daily Mail, ao sair do cargo que ele tinha, o Darren resolveu processar a fundação justamente sob a alegação de que ele foi desligado por conta da cor. A princípio, inclusive, ele até ganhou a causa de que ele foi demitido de forma injusta, mas a fundação recorreu da acusação de racismo. E no fim das contas, a justiça acabou ficando do lado do Darren, que levou uma boa bolada. Ele deu uma entrevista dizendo que esperava um pedido de desculpas, o que nunca aconteceu. Representantes da instituição acabaram emitindo só um comunicado mesmo, dizendo que iam começar a revisar a política de diversidade. As instituições de caridade muitas vezes são usadas para fins nada legais, e aí elas acabam recebendo dinheiro ilícito também. Claro que uma instituição tão grande e tão influente como essa, ligada à família real britânica, ao príncipe na época,
também não passaria ilesa. Lá em 2003, uma outra fundação que também pertence ao rei Charles, que é a Princess Foundation, recebeu uma doação para lá de duvidosa. De acordo com o jornal The Times, a pessoa que fez essa doação aí teria sido o bilionário turco que estava sendo investigado por fraude, né, que era o Ken Uzan. Após algumas investigações, foi descoberto que a instituição estava recebendo várias doações desse tipo e que a pessoa responsável por essa parte estava fazendo de tudo para poder receber mais coisas assim. Nessa mesma investigação, outro funcionário também do Charles, que na época ainda era príncipe, teve que entregar o cargo. Era um manobrista dele, né, de longa data, que se chama, né, Michael Fawcett, e que estava recebendo presentes caros e luxuosos como se fosse profundo. Em 2007, mais uma controvérsia também envolvendo doações veio à tona, e dessa vez graças à participação de Carluxo num evento político que ele nem deveria estar. Para início de conversa, o jornal The Telegraph noticiou que a Fundação do Príncipe deu início a uma parceria com uma organização chamada Woman to Win, ligada a grupos conservadores, né, lobistas e mulheres políticas. O Fundo Real levantou uma doação de 25 mil libras e compartilhou também metade com essa outra organização. 4 anos depois, foi feita uma apuração para poder descobrir o destino dessas 12 mil libras, né, que foram doadas à Woman to Win. E aí, a Fundação do Príncipe se tornou alvo de uma investigação também por ter violado a lei de caridade, né? Mas ainda assim, manteve a posição de que não foi nada demais, né? É mais um plano de doação. Um representante disse que tudo foi feito de boa vontade e que o repasse do dinheiro foi fruto de um acordo com ninguém menos que Margaret Thatcher, que na época era, né, primeira-ministra. Em 2008, mais uma vez, a fundação teve problemas também com seus doadores, só que dessa vez, quem teria feito errado foi a própria entidade, né, e não a pessoa que deu o dinheiro. A família Canabus, dona da famosa rede de supermercados, né, inglesa, que é aquela Sainsbury's, foi quem comprou essa briga aí. O Jason Canabus, filho da Annabelle, era muito fã do príncipe Charles e acreditava muito nessa instituição de caridade que ele tem. Depois que ele herdou o dinheiro da família, o Jason queria dar um bom destino para essa herança toda e queria construir uma fazenda, né, especificamente para pessoas jovens trabalharem. Infelizmente, ele acabou morrendo muito cedo, né, logo depois de fazer 30 anos. E aí a família sabia do desejo dele, né, doou lá o dinheiro para que a fundação pudesse investir na tal fazenda e tornar o sonho do Jason realidade. A doação foi básica e singela, de apenas 3 milhões de libras. Isso era só a primeira parte, tá? Um ano se passou e, como nada saiu do papel, a família ficou bem bolada e pediu a parte que não foi usada de volta. Eles receberam cerca de 1,9 milhão aí de libras. A Annabelle, que era a mãe do Jason, deu uma entrevista pro The Guardian dizendo que ficou de coração partido, né? Depois que ela teve que pedir o dinheiro de volta, mas que ela viu que eles não estavam contratando ninguém, né? Não estavam fazendo nada a respeito. O Reino Unido, ele tem um programa chamado Fairbridge, que leva crianças de países em desenvolvimento para o Canadá, Austrália, Zimbábue, né, e Nova Zelândia. E em 2018, o jornal Independent disse que a fundação prometeu pagar pela mudança das pessoas agraciadas com esse programa aí, sendo que muitas delas eram crianças vítimas de abusos físicos e também sexuais. Acontece que essas famílias nunca viram a cor do dinheiro. E segundo a reportagem, 130 mil pessoas participaram desse movimento migratório, chamado por críticos de tráfico humano induzido pelo governo também. O problema é que a fundação perdeu uma data lá para poder fazer os pagamentos e teve que anunciar uma compensação que seria estendida por 2 anos, né? Isso ainda em 2012. Infelizmente, só 1% dos 130 mil conseguiu a restituição por essa mudança. Em 2022, mais uma polêmica envolvendo doadores controversos também bateu a porta, né? E esse era dos grandes, porque foi até considerado um doador platina e tinha um prédio com o nome dele, que era o Doug Barrowman. Uma matéria feita pelo The Guardian lá em 2022 revelou que o Barrowman se tornou alvo de uma investigação por fraude fiscal. O esquema do Barrowman era obrigar a contratar pessoas fora da folha de pagamento para poder evitar os impostos, né? Como era de se esperar, os empréstimos contraídos para poder fazer as doações também não eram garantidos e chamaram a atenção da comissão de caridade, né? Porque os valores eram bem altos. Os representantes da fundação tiveram que convocar uma reunião para poder ver qual seria a melhor maneira de lidar com aquela situação.
já que ali entrou muito, mas muito dinheiro pelas mãos do Barrowman. Agora, na minha opinião, essa história aqui que eu vou falar é a pior de todas. Ainda no ano de 2022, veio à tona que o Princess Trust recebia doações do ex-primeiro-ministro do Catar, né, o Sheikh Hamad. A princípio, parecia só mais um caso de doação de bilionário, né, a não ser por um detalhe, porque o dinheiro era entregue em espécie dentro de sacolas. Aqui no Brasil a gente chama isso, né, de dinheiro de suborno, ou então pagamento aí ilícito, né, pagamento de tráfico, sei lá, não tem outra opção. Claro que isso chamou a atenção do público, né, até porque o Catar tem um histórico de não respeitar os direitos humanos. De acordo com o The Guardian, mais de 3 milhões de libras foram recebidas nesse esquema aí. Haja maleta pra lá e pra cá, hein? A situação acabou sendo investigada pela Comissão de Caridade e os representantes tiveram que dar um jeito de abafar esse caso. Boca de confusão, né, menina? Que coisa. Qual que você achou que foi a pior? Deixa aí nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, deixe também o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.